Irmãos, essa é a primeira mensagem da série. Quem tem ouvidos, ouça. Lições para a igreja de hoje. É uma série que vai tratar sobre as cartas enviadas por Jesus, considerada aí as 7 cartas do Apocalipse, enviadas para as igrejas da Ásia Menor. E por meio de uma visão dada ao apóstolo João. O contexto dessas cartas é muito interessante, porque João começa narrando, no primeiro capítulo de Apocalipse, que ele estava nessa ilha, uma ilha chamada Patmos, uma ilha banhada pelo mar Egeu, e é muito distante de casa, irmãos. Ele estava a mais de 1.000 quilômetros de casa. Ou seja, ele foi retirado dali, né? Na época lá do imperador Domiciano, foi levado para lá, e ele fala assim que ele estava naquele local, diz assim o capítulo 1, verso 9, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho de Jesus. Ou seja, ele era uma das vítimas que, pela graça do Senhor, pelo livramento do Senhor, não foi uma das vítimas que perdeu a sua vida, mas ele foi preso, foi levado para esse, vamos dizer assim, para esse isolamento, para essa reclusão. E o contexto dessas cartas era um só, de todas elas, era que o cristianismo ele estava vivendo um período muito delicado, quando esse imperador romano, né, Domiciano, ele assumiu o poder, ele ascendeu o poder. Era muito comum que os imperadores romanos eles fossem também adorados como deuses. Então, além dos deuses pagãos, os próprios imperadores recebiam culto dos seus súditos. E justamente nesse período, Domiciano achou que os cristãos ofereciam um perigo a essa adoração que ele recebia, e mais ainda, os cristãos eram considerados insubmissos, porque eles não toleravam adorar outros deuses, diferente de outros povos que adoravam qualquer deus, inclusive o próprio imperador. Os cristãos se mantinham fiéis, e por conta disso ele falou assim, se essa turma está aumentando, essa turma está crescendo, eles são insubmissos, eles não se rendem a me adorar, então eu vou começar a dispersar essa turma, e assim começou a acontecer. Muitos foram julgados e a pena foi a pena de morte, outros foram exilados, como o caso aqui de João. Essas cartas, essas 7 cartas, elas têm características proféticas. Muitas delas falam sobre as coisas que virão, outras tinham características pastorais e doutrinárias, mas todas elas foram enviadas para aquela região ali da Ásia Menor, que foi justamente o período mais forte por onde o cristianismo caminhou, principalmente através das viagens de Paulo. E essas cartas foram escritas para a igreja de Éfeso, uma dessas cartas, a primeira carta, e hoje eu gostaria de meditar sobre elas. Apesar de serem originalmente endereçadas à igreja de Éfeso, sem dúvida alguma, essa carta ela é também enviada para cada um de nós, e por isso essa série se chama de Lições para os Dias de Hoje. E o tema da reflexão de hoje é arrependa-se e volte ao primeiro amor. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, no capítulo 2, no verso de 1, e vamos ler de 1 ao 7. Apocalipse 2, de 1 a 7. Antes de lermos, eu quero orar mais uma vez com você. Feche seus olhos. Pai Santo, nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui. Que em nome de Jesus a tua palavra seja pregada de forma fiel e eficaz, Pai. Ministra no nosso coração, Espírito Santo de Deus, que seja o Senhor tocando no nosso coração, tocando no nosso eu, mudando o nosso caráter, moldando a nossa vida de acordo com a tua vontade, Pai. Continua conosco, essa é a nossa oração, em nome de Jesus, amém, amém. Apocalipse, capítulo 2,
de 1 a 7, diz assim a palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, o que não pode suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. E tens perseverança e suportaste provas por causa do meu nome, não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Em um desses filmes bem conhecidos da internet, você certamente possa ter passado por esse filme quando eu narrar ele para você. Um desses pequenos filmes que a gente costuma ver e acha engraçado. Um casal apaixonado estava num pequeno barco, numa viagem, vamos dizer assim, bem romântica. E num certo momento dessa viagem, o rapaz colocou a câmera lá de prontidão, filmando. Ele levou a sua amada até a proa do barco, até a ponta ali do barco. Ele fez um momento romântico ali, abraçou, e daí ele se ajoelhou, pegou, sacou do seu bolso uma aliança e se ajoelhou para fazer o tão sonhado pedido de casamento. Quando isso aconteceu, nesse instante o barco deu uma balançada maior, ele se desequilibrou, a aliança caiu, quicou uma vez no barco, foi para a água. Na hora que ele viu a aliança caindo na água, ele foi mergulhar atrás, caiu também, e aquela cena foi totalmente desconcertante. Alguns barcos estavam à volta, viram o momento, levantaram a expectativa, porque viram aquele homem se ajoelhando em frente à mulher, tirando a caixinha, Então levantou a expectativa, e quando isso aconteceu, nada mais foi do que uma chuva de risos, e no caso do rapaz, um momento totalmente desconcertante. Ou seja, aquele momento tinha tudo para ser perfeito, aquele momento tinha tudo para ser um momento inesquecível, mas não pelo lado ruim, pelo lado bom, mas acabou sendo um grande fiasco. Uma outra história também muito conhecida, que aconteceu no ano de 1912, e já narrada por tantos e tantos documentários, inclusive um filme ganhador de muitos Oscars, conta sobre o Titanic, que foi anunciado como o navio mais luxuoso daquele tempo. E os seus construtores afirmavam que aquele navio era inafundável. Pois bem, na sua viagem inaugural, esse navio acabou se chocando com um iceberg e levou a óbito nada mais, nada menos do que mais de 1.500 pessoas. Foram a óbito nesse projeto tão perfeito, nesse navio até então inafundável. Pois bem, nós já estamos no mês de outubro, e é bem verdade que se você não é tão diferente assim dos demais, você já está chegando no final do ano com aquele sentimento de cansaço, com aquele sentimento de que as forças parecem que estão indo embora.
A gente se levanta para trabalhar já com um certo, que já não é o mesmo pique de janeiro. As coisas vão acontecendo, a gente vê isso aqui na igreja, nos ministérios aqui na igreja. Muitos afazeres, às vezes os líderes de uma coisa é líder de um monte de coisa. E a gente vai chegando pensando assim, caramba, um projeto que estava tão bom, a coisa estava acontecendo tão boa, mas parece que vai dando um cansaço, ou seja, parece que está quase tudo certo, quase tudo. Essa história de Éfeso aponta para uma igreja que tinha um cenário parecido. Uma igreja que tinha muitos pontos positivos. Uma igreja que começou sendo elogiada por Jesus, Afinal de contas, essa carta foi enviada pelo próprio Jesus à igreja, através da visão de João. Porém, quase não é tudo. Quase tudo não é tudo. E isso é interessante porque a história de Éfeso, da igreja de Éfeso, ela lembra Mateus 7, no verso 21 a 23. Mateus 7, 21 a 23, que eu quero ler com você, e diz o seguinte: nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não expelimos demônios, e em Teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. A advertência da igreja de Éfeso, ela tranquilamente se aplica a nós. Se aplica à minha vida, se aplica à sua, a nossa, como igreja, como segunda igreja presbiteriana de Macaé, ou a igreja que talvez você faça parte e represente, esteja aqui essa noite. Não adianta querer fazer tudo certo. Não adianta ter um coração até desejoso para que isso aconteça, mas deixar de lado, esquecer aquilo que é essencial, aquilo que de fato é importante. Éfeso era uma das cidades mais imponentes e importantes do Império Romano daquele período. E a gente lembra aqui que isso já foi no 1º século depois de Cristo, ou seja, pouco tempo, logo depois da ascensão de Cristo de novo ao céu, cerca de 30 anos depois que Jesus ascendeu aos céus. E Éfeso era localizada na Ásia Menor, como nós já falamos aqui, e era uma cidade que era um dos principais centros comerciais, religiosos e culturais do mundo, daquele mundo antigo. Essa cidade, ela tinha uma localização estratégica, e ela não era desse tamanho, dessa grandeza à toa. É porque essa cidade conectava o Oriente com o Ocidente, ou seja, toda a carga de materiais, comerciantes, negociantes, navios, passavam obrigatoriamente por aquele trecho ali de Éfeso, que era também, que tinha o porto mais imponente, mais movimentado do mundo antigo. Na cidade de Éfeso tinha um templo enorme, templo de Ártemis, considerada naquele tempo uma das 7 maravilhas do mundo. Mais ainda, lembremos que na cidade de Éfeso, essa igreja a qual Jesus enviou a carta foi uma igreja plantada pelo apóstolo Paulo. E somente nessa cidade ele ficou por 3 anos plantando essa igreja. Foi a cidade que mais tempo ele ficou para colocar a igreja no ponto de deixar um pastor e seguir adiante. Mais ainda, a essa cidade, um dos pastores dessa igreja foi Timóteo, aquele jovem pastor para que Paulo escrevendo, aconselhando, enfim, através das suas 2 cartas que nós temos aí nas Escrituras. Então,
Paulo justamente aconselhava Timóteo, pastor da igreja de Éfeso. E de acordo com o histórico dessa igreja, depois que Timóteo deixou de ser pastor, isso são registros históricos, tá, irmãos? Já não são mais bíblicos. Essa igreja foi pastoreada pelo próprio João, pelo apóstolo João, esse mesmo que ficou recluso ali, né? E muitos estudiosos aí consideram que, inclusive, a primeira carta de João, a primeira epístola de João, que é uma epístola voltada para os crentes daquele tempo, ela foi escrita justamente para os crentes de Éfeso. Ou seja, a igreja de Éfeso, não apenas no mundo, mas inclusive nas Escrituras, ela tem um link poderoso, né? Muitos atores dos principais, né? Eles se conectavam na igreja de Éfeso. A primeira carta de João, se você se lembra bem, é aquela que fala sobre o amor. Justamente uma carta que fala sobre o amor. É considerada e chamada como a carta do amor, porque ele diz lá: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo o que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece, pois Deus é amor. O conteúdo da carta de 1 João fala sobre o amor, e mais tarde o próprio Cristo, numa visão através do apóstolo João, escreve uma carta exatamente dizendo que essa igreja havia abandonado o seu primeiro amor. E nesse sentido, irmãos, eu gostaria de, junto com você, destacar algumas lições dessa carta. Eu não sei como o seu coração anda aqui hoje, mas essa carta foi destinada para irmãos, uma igreja que tinha deixado de lado o seu primeiro amor. Tinha esquecido aquele coração que ardia na presença do Senhor, que ardia pela busca da presença de Deus, que tinha vontade de estar na casa de Deus, que tinha vontade de buscar as coisas do alto, que tinha vontade de cultivar um relacionamento saudável com o Senhor. Essa igreja, esses irmãos, tinham abandonado esse amor, e daqui nós retiramos algumas lições, e eu quero voltar os olhos com você novamente nos versos 2 e 3 da nossa passagem lá de João, de Apocalipse, aliás, né? De João não, né? De Apocalipse 2. Versos 2 e 3, diz assim: conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos, e tens perseverança, e suportaste provas por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. A igreja de Éfeso, ela era elogiada pelo seu trabalho duro, veja bem, pela sua perseverança. Ela era elogiada porque ela sabia identificar os falsos apóstolos, os falsos profetas que apareciam por lá. Ela era, ou seja, ela tinha características muito saudáveis nesse sentido. Eram irmãos que trabalhavam duro, eram irmãos que perseveravam, eram irmãos que zelavam pela sã doutrina, identificavam quem queria levantar algum ensinamento errado, cuidavam nesse sentido, e Jesus reconhece essas qualidades. E o primeiro ponto, a primeira lição que eu quero destacar aqui essa noite é que, meu irmão, minha irmã, Jesus reconhece aquilo que nós fazemos. Jesus reconhece o serviço que nós nos prestamos a servir na casa do Senhor. Jesus reconhece aquilo que fazemos no dia a dia, na vida da igreja, na vida de outros irmãos. Jesus reconhece isso. Porém, apesar de Jesus entender as nossas lutas, apesar de Jesus se agradar das nossas vitórias como igreja, Ele vê exatamente o que se passa no nosso coração. Ele conhece exatamente as nossas intenções. Ele sonda o nosso coração e conhece o mais profundo. E nisso nós devemos nos lembrar que não existe esforço, que não existe obstáculo enfrentado que passe diante do Senhor despercebido. Mas aqui cabe um alerta para a nossa caminhada como igreja.
nós precisamos examinar as nossas motivações no serviço do reino do Senhor. Nós precisamos examinar o nosso coração. E a pergunta que eu te faço, meu irmão, é: será que você está fazendo? Será o que você desenvolve hoje? Será que o ministério que você cuida, será que a área que você mais se empenha tem os desejos do seu coração centrado no desejo de agradar a Deus? Será que o que você desenvolve tem no seu coração a vontade de louvar ao Senhor? Às vezes é fácil nós nos perdermos no que a gente chama de ativismo dentro da igreja, nos perdermos nas nossas muitas atividades e nos esquecermos da verdadeira razão do nosso serviço, da verdadeira razão que deve rondar o nosso coração em tudo que fazemos, que é glorificar a Deus. E glorificar a Deus, irmãos, vai muito além do que simplesmente servir na igreja. Vai desde o acordar até o dormir. Tudo que fazemos deve glorificar a Deus. A forma como amamos a nossa esposa, a forma como nós cuidamos dos nossos filhos, a forma como nós vamos para o trabalho, a forma como nos relacionamos com os nossos amigos, com os nossos parentes, a forma como nós servimos ao Senhor, a forma como nós nos portamos diante do Senhor como servos do Senhor, tudo isso deve render glórias a Deus. O problema é que muitas vezes nós deixamos de avaliar o nosso coração, nós vamos tocando a vida e vamos deixando de lado essa parte tão importante, que é de cuidar desse amor, que é de cuidar das nossas motivações, que é de cuidar do nosso relacionamento com Deus. Por isso, meu irmão, avalie o seu coração, se ele ainda arde por fazer a vontade de Deus, com paixão e com pureza. E se isso não, por um acaso não tenha acontecido, eu quero incentivar você para que peça ao Senhor por isso, para que se coloque diante do Senhor e leve a Ele essa questão no seu coração. Quero ler ainda o verso 4, que diz lá: tenho, porém, contra ti que, quem está aberto ali comigo? Abandonaste o teu primeiro amor. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Ou seja, embora a igreja de Éfeso fosse uma igreja fiel, fosse uma igreja ortodoxa, Jesus apontou que eles haviam abandonado, deixado de lado o seu primeiro amor. E isso significa que, apesar do seu zelo, apesar da sua fidelidade, apesar da intensidade do amor deles, apesar da intensidade do serviço deles, o amor a Cristo tinha se esfriado. O desejo real, o propósito real para que aquilo acontecesse, tinha se esfriado. Ou seja, isso significa que o zelo pela verdade e o serviço cristão são importantes, irmãos, mas sem o amor, eles se tornam mecânicos, se tornam vazios. Significa, veja bem, que é possível estar dentro da igreja, é possível servir a causa do Senhor, é possível servir ao reino do Senhor estando fora. Estando fora. É possível estar dentro, estando fora. Significa que é possível estar ocupado com as coisas de Deus, mas distante do próprio Deus. E a segunda pergunta que eu te faço é: como é que você tem cultivado, meu irmão, minha irmã, o relacionamento com Deus? Será que esse seu relacionamento é marcado pelo amor, é marcado pela proximidade, ou é marcado pela rotina da vida? Continuemos ainda. Nossa terceira lição. A primeira delas, nós falamos que Jesus reconhece aquilo que fazemos. Jesus reconhece aquilo que fazemos. A segunda lição é que Jesus alerta sobre o abandono do primeiro amor. E a terceira lição é que Jesus nos chama
ao arrependimento e à restauração. E eu quero ler com você o verso 5. Vamos ler todos juntos o verso 5? Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Interessante que, se você reparar o verso 1, ele fala lá que aquele que tem as 7 estrelas nas mãos e anda, né, ao redor, entre os candeeiros, né? E ele fala assim, a esse mesmo, né, que é Jesus, a figura ilustrada por João, é o próprio Cristo. Ele está andando entre os candeeiros e ele fala o seguinte, ó, eu vou mover do seu lugar o teu candeeiro, ou seja, esse se mover pelos candeeiros nada mais é do que se mover pelas igrejas, é o Cristo das igrejas. E ele fala, ó, se você continuar assim, meu amigo, se você continuar me servindo sem o coração, ou então continuar dessa forma desleixada, e se esquecendo do primeiro amor, não vai ter jeito. Caso você não se arrepende, as coisas não irão bem. Jesus dá à igreja, dá a mim e a você, a chance de corrigir o seu caminho. O recado é muito claro, lembra-te de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Lembra-te de onde caíste, arrepende-te, volte à prática das primeiras obras. Ele deseja restaurar esse fervor perdido, mas ele exige uma ação. Existe nesse processo uma ação que é importante, ela deve ser tomada por mim e por você. Essa ação é arrependimento e volta ao primeiro amor. Arrependimento e volta ao primeiro amor. Ou seja, irmãos, se você deseja ter o seu amor retomado pelo Senhor, se você deseja retomar um coração que arde pela presença do Senhor, se você se reconhece como uma pessoa que esqueceu, que deixou de lado o seu primeiro amor, se você se lembra que precisa voltar às práticas, que precisa voltar a esse relacionamento mais íntimo, comece se arrependendo. Esse é o convite de Jesus. Comece se arrependendo. Quando nós percebemos que nos afastamos do nosso amor original, o amor verdadeiro por Cristo, a atitude correta é lembrar de onde nós caímos, é lembrar aquilo que vivemos, fazer uma análise sincera da nossa vida e voltar com o coração arrependido. Se você entende isso, diga amém. Por isso, meu irmão, em nome de Jesus, avalie a sua caminhada com Cristo. Existe algo que você precisa corrigir? Será que existe algo nessa rota que você precisa ajustar? O meu convite e a intenção é que você seja sincero com você mesmo, que você confesse onde que você se afastou desse primeiro amor, aonde que você se perdeu nesse meio do caminho, e que você reconstrua esse relacionamento a partir de um arrependimento genuíno, voltando a práticas que demonstram, que de fato validem o seu compromisso com Deus. Na segunda metade desse versículo, vem essa advertência, né, que ele removeria o candeeiro da igreja. E esse candeeiro, irmãos, representa a presença de Cristo. Representa a presença de Cristo. Irmãos da segunda igreja presbiteriana de Macaé, diante de Deus eu falo isso, e eu falo isso com muito temor diante de Deus, é que, em nome de Jesus, nós jamais sejamos pegos novamente servindo ao Senhor com o coração afastado do primeiro amor. Eu converso com muitos irmãos o tempo todo, né? Minha vida é conversar e interagir com os irmãos da igreja. E é muito comum a gente ver uma coisa que acontece na nossa vida, de poucos irmãos
que se dispõe a, de fato, servir ao Senhor. De poucos irmãos que acabam com esse desejo de servir ao Senhor, acabam vendo as necessidades da igreja e se dispondo a ajudar no que eles podem e naquilo que Deus colocou no coração deles para servir. É bem comum isso, né? O problema é que a gente, da mesma forma que é comum ver com alegria a disposição desses irmãos, é comum também a gente ver que muitas vezes a gente acumula coisa demais, né? E aquilo que é bom, aquilo que é bênção, aquilo que gera resultados, chega em outubro, né? Quando chega no final do ano, já passa a ser um fardo, já passa a ser um cansaço. Mas pastor, então o que você está dizendo? É que para eu abandonar isso, meu irmão, o que eu quero te dizer com o coração muito tranquilo, e eu falo isso nas conversas, quando as pessoas vêm desabafar, abrir o coração, eu falo que o principal nosso é que nós sirvamos ao Senhor com alegria. Quem já conversou comigo sobre isso vai saber que eu repito isso. É importantíssimo que nós sirvamos ao Senhor com alegria. E nesse processo, irmãos, o que eu quero incentivar você como seu pastor, se você é da Segunda Igreja de Macaé, é que muito além do seu serviço, o Senhor quer de nós, de cada um de nós, o nosso coração de fato. Muito além do nosso ponto celestial, né, que eu costumo brincar, que às vezes a gente bate o nosso ponto de crente, né? Deus deseja um coração sincero, um coração que arde, um coração que volte ao primeiro amor. E nesse processo, irmãos, existe um cultivo necessário, meu e teu. Se talvez você tenha andado e os trabalhos, o próprio serviço da igreja tem sido um fardo na sua vida, ou se não, ou se você tem caminhado, mas deixou para trás, você um dia foi uma bênção, você já desenvolveu teus dons, você já desenvolveu o teu trabalho na igreja, mas o tempo foi passando, aquilo foi se tornando um fardo, e você foi deixando de lado. Meu irmão, alguma coisa precisa mudar no teu coração, em nome de Jesus, porque quem tem o Senhor, quem recebe ao Senhor, quem caminha em proximidade com o Senhor, quem reconhece que Jesus salvou a sua vida, naturalmente serve ao Senhor e serve com alegria. Isso é resultado natural do crente, irmãos. Aquele que deseja, que recebeu o Senhor e vê naquilo a transformação da sua vida, ele sente um desejo incontrolável de também transformar a vida de outros. E por isso nós servimos ao Senhor. Nós servimos ao Senhor não por obrigação, mas nós servimos ao Senhor com gratidão, Por isso, meu irmão, se você um dia já foi uma bênção e hoje não se considera mais, reveja o seu relacionamento com o Senhor. Se você já trabalhou e com tanto afinco, mas as suas mãos já não têm mais o mesmo pique, já não segura mais do mesmo jeito, repense essa rota. Mas independente do caso, você precisa se realinhar aos propósitos de Deus para a sua vida. Você precisa cultivar o seu amor novamente. Você precisa orar pedindo claramente ao Senhor para que realimente no seu coração o primeiro amor. Você precisa voltar atrás, ver onde as coisas ficaram, onde o passo ficou, consertar, para que você viva novamente, viva de forma plena e sirva de forma plena ao Senhor. Isso, meus irmãos, é muito importante, porque a última coisa que nós devemos pensar na nossa vida como igreja é que o Senhor tire a luz do brilho dele do nosso meio, tire a luz do nosso meio como igreja. Se tem uma coisa que mostra a verdade do Senhor para o nosso bairro, para a nossa cidade, onde quer que nossos pés pisem, é o brilho que as pessoas veem de Cristo através de nós. E se o Senhor tira esse brilho, irmão, de nada mais vale. Mais ainda, essas consequências espirituais da frieza, elas são gravíssimas. E eu e você sabemos bem, com muita sinceridade aqui, as verdades dessa frieza espiritual
vividas aqui no nosso meio. É ou não é verdade? Nós vivemos por um tempo, um período onde nós caminhamos uma frieza espiritual. E o que aconteceu com a igreja? A igreja diminuiu, a igreja decresceu, a igreja, os irmãos foram embora, os salvos foram espaçando cada vez mais. E em nome de Jesus, irmãos, nós temos caminhado para a glória do Senhor e continuaremos avançando para a glória do Senhor. Se você crê nisso, diga amém. Buscar a presença de Deus, buscar a intimidade com Deus, buscar mais de Deus, meu irmão e minha irmã, é um ato de amor. Grave isso que eu estou falando para você. Buscar a presença, a intimidade, buscar mais de Deus é um ato de amor. Por isso, busque ao Senhor. O próprio Cristo nos disse, a própria palavra nos diz, que quando nós buscarmos ao Senhor, nós o acharemos, ele será achado de vós. É isso que a palavra nos diz. E caso você esteja hoje recebendo aqui nessa palavra, essa palavra de advertência, essa advertência de Jesus, fique atento aos sinais do Espírito Santo e mude urgentemente a sua postura. Nós já falamos de 3 lições aqui, mas vamos avançando no texto. Eu quero ler com vocês o verso 6. Tens, contudo, a teu favor que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Ou seja, mesmo com a repreensão, Jesus reconhece que a igreja odiava as obras dos nicolaítas, que era um grupo que praticava o que era de pior para a igreja naquele tempo, irmãos. Os nicolaítas eram hereges, eles praticavam a prostituição cultual, eles traziam a prostituição para o culto, uma forma pagã de prestar culto a Deus. E isso aponta para um pecado muito comum no nosso meio, infelizmente, que é o legalismo. Quando uma igreja, ela se esfria no seu amor, mas ela se concentra para repreender, não, nós aqui somos uma igreja que zela pela verdade, nós aqui zelamos pela Bíblia, nós não deixamos com que outros ensinos entrem no nosso meio. Ok, tudo bem, mas se isso é feito sem um amor que aquece o seu coração, o nome disso é legalismo. É legalismo. Aquilo que deveria ser um resultado natural daqueles que conhecem a Jesus e que ardem no coração da presença do Senhor, passa a ser mero legalismo. Apesar do zelo pela verdade, aquela igreja estava fria no amor a Cristo. E verdade, irmãos, sem amor é legalismo. Verdade sem amor é legalismo. E o desejo de Jesus, para mim e para você, é que nós continuemos sim, firmes na verdade. É que nós continuemos sim, combatendo as heresias, combatendo tudo que Deus não se agrada, mas sem perder o foco do amor. Por fim, meu irmão, chegamos ao verso 7, que é uma promessa. Jesus nos dá uma promessa ao vencedor. E o que diz lá? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Ou seja, Jesus encerra essa carta com essa promessa maravilhosa. E tem uma frase que eu sempre lembro, que é uma frase de um missionário, que eu já citei aqui algumas vezes esse missionário. É um missionário que para mim tem uma história belíssima. Jim Elliot. O esposo da mais conhecida, né, Elizabeth Elliot, que é mais do nosso tempo aí, né, com vários livros lançados. Jim Elliot, uma certa vez, escreveu a seguinte frase, preste atenção comigo: não é tolo aquele que abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Vou ler de novo. Não é tolo aquele que abre a mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. O que ele estava querendo dizer com isso? O que ele não pode reter,
ele estava falando sobre aquilo que é temporário, aquilo que é passageiro nessa vida, como bens, como coisas materiais, como fama, até mesmo a nossa saúde, né? O que a gente não pode reter, isso a gente não pode reter. Mas o que a gente não pode perder, aí sim, refere-se a tudo que tem valor eterno, como a salvação, a vida com Deus, o relacionamento com Deus, as recompensas espirituais que duram para sempre, né? Acumular tesouros nos céus, assim como as Escrituras nos aconselham. Não é tolo aquele que abre a mão do que não pode reter para ganhar aquilo que não pode perder. No fim das contas, meus irmãos, quando a gente espreme tudo, a gente vai ver é que não adianta nada da nossa vida cristã se nós não mantivermos os nossos olhos fixos na eternidade. Amém, meus irmãos? Se não mantivermos os nossos olhos fixos na eternidade. E o meu convite a você, o convite de Jesus para você, é para que você caminhe rumo ao arrependimento. Se você se identificou nesse processo, meu irmão, em nome de Jesus, peça ao Senhor para que Ele se manifeste mesmo de forma poderosa no teu coração, na tua vida cristã. Que você possa voltar a desenvolver aquilo que ficou esquecido lá atrás, aquilo que ficou parado lá atrás. Que você volte ao seu primeiro amor.